Olá, gostaria de cumprimentar e agradecer a todos e todas que estão nesse momento permitindo que eu fale com vocês e antes eu gostaria de me apresentar. Eu sou Fausto Vieira Salomão, eu sou formado em Direito, mestre em Direito, doutor em Direito, sou professor de Direito Penal, Processo Penal e Criminologia na Universidade do Estado de Minas Gerais, na unidade de Frutal. E nesse universo da pesquisa, do ensino e da extensão, eu trabalho com direito penal, processo penal e criminologia, e especificamente um tema meu de interesse pessoal é o direito ambiental, é a sustentabilidade, consequentemente, os crimes ambientais, desenvolvimento urbano, e por isso eu fiz a proposta de discutir aqui, nesse momento, democracia e participação na gestão das águas urbanas. Eu não poderia deixar de agradecer a organização do evento, né? A ANAP, Unesp, Programa de Pós-Graduação em Ciência Florestal, Lab Água, a professora Juliana que me convidou, me deu a honra de participar desse evento e agradecer pela confiança em mim para falar sobre isso. Quando a gente fala em democracia e participação na gestão das águas urbanas, inicialmente nós temos que estabelecer alguns conceitos. Primeiro, as águas urbanas serão entendidas como um conjunto e não só aquela que à primeira vista, nos parece ser aquela destinada ao consumo humano, mas também as decorrentes da água da chuva, os esgotos, resíduos industriais e então todo esse conjunto, de águas relacionadas à urbanização, à cidade, a essa modificação do ambiente, a essa modificação da paisagem. E essas águas urbanas, o nosso objetivo é tentar entender e construir um modo de gestão dessas águas, ou seja, o planejamento, a organização, a tomada de decisão relacionada aos problemas das águas urbanas, às pessoas afetadas por ele. Então, a primeira grande questão que nós nos propusemos aqui foi como planejar, organizar, dirigir, controlar e administrar pessoas, recursos, processos e as estratégias relacionadas às águas decorrentes da captação, tratamento e abastecimento da população, os mananciais urbanos, águas da chuva, água decorrente do processo de tratamento de esgoto, águas residuais industriais, lavagens domésticas, entre outras, e sempre lembrando que essa gestão e essa busca por processos eficientes nesse universo tem como objetivo a sustentabilidade ambiental. Então, é um problema, certamente, precisa de reflexão. Eu sou um profissional da área do direito e sei e tenho consciência que isso não é algo, esses problemas decorrentes, então, das águas urbanas, da gestão que se pretende disso, dessas águas e desses problemas, não é uma questão exclusivamente jurídica ou que se possa resolver exclusivamente com a legislação, com a lei. A lei, o direito, é um poderoso auxiliar, mas ele precisa de outras áreas e, na verdade, de uma participação de todos e um envolvimento, um comprometimento cidadão de cada um. Sobre esses problemas relacionados à água da chuva ou às águas urbanas, e esse primeiro
relacionado à água das chuvas é o aumento da vazão máxima das águas à medida que a capacidade de escoamento no ambiente urbano ele é maior. Há uma hipermeabilização, construção de canais, e isso vai fazer com que essa água, né, o escoamento dela seja mais eficiente e, consequentemente, mais rápido. Essa vazão aumenta e vai elevar o pico, né, das enchentes de modo muito rápido, muito abrupto, e isso traz problemas. Sérios problemas. Aumento da produção de resíduos, né? Resíduos sólidos, e isso vai provocar assoreamento, isso deteriora a qualidade das águas. Esse processo de permeabilização reduz a infiltração no solo e reduz então o nível do lençol freático. Em contrapartida, a rede de esgoto e os vazamentos dela podem alimentar, né, esse lençol freático. O problema é que nós estamos, na verdade, não alimentando, mas contaminando, né? E a contaminação do aquífero, a questão das enchentes, aumento da temperatura. Então, são problemas sérios, problemas que têm afetado muita gente, uma parcela significativa da população. Ninguém está isento, né, dos efeitos das mudanças climáticas, das catástrofes ambientais, dos desastres ambientais. Só que quando a gente pensa nessa mudança climática, nessa mudança de padrão de temperatura, regime de chuva, os grandes eventos climáticos, quando a gente pensa nisso, em especial na gestão dessas águas urbanas e dessa cidade que agora precisa existir nesse universo, a gente precisa fazer uma reflexão muito importante, eu considero, e não poderia deixar de falar sobre isso, que é justamente a diferença em relação às pessoas que sofrem os impactos ou determinado grupo de pessoas que sofre de modo mais acentuado os efeitos dessas mudanças climáticas, desses eventos, né, extremos, e de todos os problemas relacionados às águas urbanas. A gente percebe que há uma diferença em relação aos impactos disso na vida de determinada parcela da população. Por exemplo, 72% da população abaixo da linha da pobreza vive em moradias sem abastecimento regular de água. Então, à medida que a renda aumenta, o abastecimento regular também aumenta. As pessoas mais pobres têm menos acesso à água. 55,9% das pessoas que ganham até um quarto do salário mínimo não têm acesso ao esgoto. E aí a gente percebe que esse problema da água também se reflete no saneamento básico. As classes menos favorecidas são mais propensas a viver em área de risco e sofrer mais com deslizamento, com enchentes. E considerando então esse contexto de discriminação em relação aos impactos dessas mudanças climáticas e nesse universo das águas urbanas, dos problemas decorrentes, eu trago aqui o conceito de racismo, forma sistemática de discriminação que tem a raça como fundamento e que se manifesta por meio de práticas conscientes ou inconscientes que culmina em desvantagem ou privilégio para o indivíduo a depender da raça a que pertence. Então, esse critério racial ele é utilizado para se dar um tratamento discriminatório, prejudicial, né, certamente, e esse tratamento discriminatório e prejudicial, ele é sistemático, né? Ele é de grande dimensão, ele atinge uma parcela significativa da população. Essa reflexão
e esse conceito de racismo cruzado, entrelaçado com essa diferença socioeconômica e racial das pessoas que sofrem os impactos ou mais sofrem os problemas relacionados à gestão das águas urbanas, nos traz um conceito específico desse nosso universo das ciências ambientais, que é o racismo ambiental. O impacto desproporcional dos riscos ambientais na poluição e da degradação ecológica vivida pelas comunidades marginalizadas, bem como pelas pessoas de cor, o que faz com que as pessoas pobres sofram mais com a degradação ambiental. Tem um comparativo, são dois dados a respeito das enchentes no Rio Grande do Sul. Primeiro, faz-se um mapa cruzando a área alagada e a condição econômica das pessoas. A maioria são pessoas mais pobres. Depois, essa mesma área alagada, onde houve enchente, faz-se um recorte racial. E aí percebe que a maioria das pessoas eram pessoas negras. Isso evidencia essa questão do racismo ambiental e dessa distribuição desproporcional dos impactos das mudanças climáticas e dos problemas relacionados à gestão das águas urbanas. Então, nós estamos construindo cidades que discriminam as pessoas, que direcionam pessoas pobres, pessoas negras para as áreas de risco, para as áreas mais propensas a alagamento, a deslizamento, em benefício de uma população rica e branca que tem acesso aos melhores espaços, aos melhores locais para construção. Então, quando a gente fala em gestão das águas urbanas, em pensamento a respeito de processo e tomada de decisão que busque resolver esses problemas, esse fator deve ser levado em consideração. Isso porque nós temos uma outra reflexão, né? Se a gente busca uma gestão eficiente dessas águas, que gestão a gente quer? E aí temos duas opções: uma gestão autoritária e vertical, fundada na hierarquia, na ordem de cima para baixo, na obediência e assim com pouca abertura para divergência, para convivência com o diferente, para capacidade de ouvir o diverso, o que não é conforme a opinião do chefe, do superior, daquele que está na hierarquia. Em contrapartida, nós temos um outro modo de se fazer essa gestão dessas águas urbanas, optando por uma gestão democrática e horizontal. Nesse universo da gestão democrática e horizontal, os indivíduos são colocados em igualdade, por isso horizontal, e a todos esses indivíduos envolvidos nesse processo e nisso que se pretende gerir, eles têm possibilidade de participação. Então é uma gestão que integra, que agrega, que convive com o diverso, que reflete a respeito das mais variadas opções, possibilidades, opiniões e perspectivas a respeito de um mesmo fato, de algo que se pretenda analisar, no nosso caso, resolver. Eu sou um profissional da área do direito e até aqui a minha intenção foi fazer essa ambientação para conduzir as nossas reflexões para uma questão jurídica, né? E dentro dessa gestão democrática e participativa das águas urbanas, juridicamente,
nós temos uma opção, ou a legislação, a Constituição já fez uma opção por um modelo de gestão desse problema. Talvez nós não alcançamos ainda aquela situação ideal, perfeita, pensada pela Constituição, porque a Constituição tem isso. Às vezes a gente reclama um pouco da inefetividade, a Constituição é muito longe daquilo que a gente vive, porque a Constituição também tem um aspecto de projeto, né, de onde se quer chegar. Então, sobre essa gestão e qual a forma de gestão dessas águas, a Constituição ela já fez a sua opção. Eu trago aqui, primeiro, uma grande questão que é a vedação de qualquer tipo de tratamento preconceituoso ou discriminatório. O artigo 1º da Constituição diz o seguinte: a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados, municípios e Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamento cidadania e dignidade da pessoa humana. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representante eleito ou diretamente no meio da Constituição, por meio, nos termos dessa Constituição. Primeiro, vivemos em uma república em que o interesse coletivo ele prevalece em relação ao interesse individual, ao interesse de determinada pessoa. Essa república ela é formada por uma federação que vem da união dos estados e dos municípios, e tendo como principal fundamento a cidadania e a dignidade da pessoa humana. Então, aqui a gente já percebe que nesse universo desse Estado pensado pela Constituição não há espaço para discriminação. Além disso, o artigo 3º diz: constitui objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Eu acho que quando a gente percebe esse sofrimento diferenciado, os nossos critérios de justiça e solidariedade vão ser pensados. Garantir o desenvolvimento nacional e uma sociedade discriminatória não pode ser desenvolvida, por mais rica que ela seja, tecnológica. 3. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, e dentro dessas desigualdades, as ambientais. E 4. Promover o bem de todos sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade ou qualquer outra forma de discriminação. O artigo 5º também diz, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Então, a Constituição repudia preconceito e discriminação. E essa Constituição que repudia preconceito e discriminação, e que é formada por esses 3 níveis, a União no federal, o Estado e o município, em relação ao meio ambiente, ela diz o seguinte: a competência comum da União, do Estado, do Distrito Federal e dos municípios, primeiro, proteger meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas, preservar as florestas, a fauna e a flora, promover programas de construção de moradia e melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico, combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a integração social de setores desfavorecidos. 24. Compete à União, Estado, Distrito Federal legislar concorrentemente sobre direito urbanístico, fauna, flora, conservação da natureza, defesa do solo, proteção do meio ambiente, responsabilidade por dano ao meio ambiente. E essa Constituição, que pensa então nesses 3 níveis, União, Estado e município, trabalhando em conjunto para proteger o meio ambiente, garante esse meio ambiente no artigo 225, que diz: todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Não é só determinada parcela da população. Bem de uso comum do povo
e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Aqui mais uma questão, né? O meio ambiente é de todos, mas ele também é uma responsabilidade coletiva e a Constituição já pensa que todos, em conjunto, devem trabalhar nesse processo. Então, uma gestão excludente, discriminatória, não é o objetivo da Constituição. Nós vivemos em uma democracia em que todos são iguais e dentro dessa democracia e nesse universo do direito ao meio ambiente, todos têm direito a esse meio ambiente em igualdade, mas todos são da mesma forma responsáveis pela proteção desse meio ambiente. Então nós temos direito e responsabilidade em relação ao meio ambiente. Quanto à cidade, né, essa alteração da paisagem, esse local onde a população urbana vive, a Constituição Federal ela é muito receptiva ao município e dá a ele uma participação muito grande. E dentro dessas possibilidades, o artigo 30, que estabelece a autonomia do município, diz: compete ao município legislar sobre assunto de interesse local, promover no que couber adequado ordenamento territorial mediante planejamento e controle do uso e parcelamento da ocupação do solo urbano. Então, essa gestão da cidade cabe ao município por meio da prefeitura e da Câmara Municipal. E cabe a ele a política urbana. E o 182 vai dizer: a política de desenvolvimento urbano executada pelo poder público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, porque todos esses entes vão trabalhar em conjunto, então o ente maior, a União, vai fixar as regras gerais. E isso vem sendo particularizado até chegar no município, cada um trabalhando a sua realidade, o seu bioma, os seus mananciais, a forma como isso acontece em cada cidade do Brasil. Tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. E essa política urbana, nesse nível municipal, em que o município vai fazer o que for dentro do seu interesse local, ela se manifesta, a política urbana, no plano diretor, que é aprovado pela Câmara Municipal, e ele vai, então, estabelecer todos os parâmetros dentro dessa cidade de desenvolvimento e justamente é o instrumento para que se possa transformar e utilizar o direito como um meio de solução desses problemas das águas urbanas. Essa cidade, então, esse município que pode estabelecer e construir aquilo que lhe é particular, nesse processo de construção, elaboração, aprovação desse plano diretor, ela deve seguir as diretrizes gerais fixadas pela União. Então, essas diretrizes gerais, elas estão fixadas numa lei federal, que aqui, então, temos o grande foco da minha fala e da minha participação com vocês, e que eu reitero o meu agradecimento, está fixada no Estatuto das Cidades, né, que é a Lei 10.257 de 2001. O artigo 2º diz o seguinte: a política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana mediante as seguintes diretrizes. 2. Gestão democrática por meio da participação da população e de associações representativas dos vários segmentos da comunidade e na formulação, execução e acompanhamento de planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano. Então, nessa política urbana, a participação da população é uma obrigação. O plano diretor, aprovado por lei municipal, é o instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana. No processo de elaboração do plano diretor e na fiscalização de sua construção, os poderes legislativo e executivo municipal
garantirão realização de audiências públicas e debates com a participação da população e associações representativas dos vários segmentos da comunidade. Então, aqui a gente percebe, primeiro, que a participação da população e a gestão democrática é uma obrigação do município quando vai construir o seu plano diretor e estabelecer a sua política de desenvolvimento urbano. Uma das grandes questões da cidade da urbanização é necessariamente as águas urbanas, né? Abastecimento, esgoto, mananciais, todas essas, águas da chuva, todas elas, né, enquanto problema, têm no direito o plano diretor como opção e oportunidade. Isso é interessante por quê? Porque na prefeitura, no município, é que se garante a participação ou é mais fácil ir à Câmara Municipal que ao Congresso Nacional, né? Então, é muito mais proveitoso e facilita muito. Então, essa oportunidade e essa abertura de canal que a legislação dá, ela precisa ser ocupada pela população. E o poder público, dentro dessas aberturas, deve fazer audiências públicas e promover debates. Por quê? Por meio dessas audiências públicas, o que se vai fazer é garantir um momento de escuta dos profissionais técnicos envolvidos. Como eu disse no início, e aqui para concluir, esse problema, as águas urbanas, é um problema de todos, que infelizmente, nesse momento, e o modo como nós temos feito a gestão, tem afetado de modo diferente e discriminatório determinadas pessoas. Isso não é aceito pela Constituição Federal, que veda qualquer tipo de discriminação e, em relação à política urbana, garante a participação da população e dos envolvidos. Então, para todos aqui que me ouvem, enquanto profissional técnico, essa é uma oportunidade de fazer a ciência ser ouvida. As pessoas que trabalham com isso nas prefeituras, nas câmaras municipais, devem estar atentos para essa obrigação e não só atento para o cumprimento de uma obrigação legal, sabe? Mas uma vontade de efetivamente ouvir, de efetivamente escutar o que o outro tem a dizer, de estar aberto para modificação de uma opinião. E para encerrar e agradecer, sempre que a gente fala em participação da população, em oportunidade de se ouvir, muitas pessoas pensam que a maioria não tem condições de opinar sobre aquilo, como se algumas pessoas não tivessem a condição de ser cidadão, né? E fica então uma grande reflexão desses textos aí sobre democracia e participação, se as pessoas, né, você se acredita que algumas pessoas não estão preparadas para ser cidadão, que não teriam algo para contribuir, haveria um indivíduo preparado para ser tirano? Então, a melhor das nossas opções é a democracia, é a participação, é a não discriminação, é o envolvimento de todos, porque o problema que se pretende lidar, que é a degradação ambiental, que é a gestão disso dentro da cidade, só vai encontrar uma solução efetiva à medida que todos os envolvidos participarem e se envolverem. Muito obrigado mais uma vez, sorte a quem me ouve na vida, na profissão e na ciência. Muito obrigado.